Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e obrigado porque você está acompanhando o programa, tem acompanhado ao longo dessa temporada, uma temporada longa, intensa, um estudo intenso a respeito do tema do Apocalipse. E eu tenho aqui agora o prazer de oferecer para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus com a Novo Tempo. Todos os programas oferecem cursos bíblicos aqui. Estávamos conversando agora há pouco, no primeiro bloco, com os nossos convidados, falando sobre a importância de se ensinar a Bíblia para as pessoas, de se mostrar a Palavra de Deus. E é isso que a Novo Tempo tem como missão no coração, levar o estudo, o incentivo de estudar a Bíblia para todos os nossos telespectadores, e a gente oferece para você a série Princípios. Esta é uma série muito interessante, onde você vai aprender um pouco mais sobre o conteúdo da Palavra de Deus, conteúdo básico para você ter uma visão geral do livro sagrado, com temas sistematizados, bem organizados, para você entender um pouco mais do plano do Senhor. Quer receber esse presente de graça? Basta você ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, o telefone está em sua tela, ligue em horário comercial, e a gente vai dar um retorno para você, com certeza, de enviar esse presente gratuitamente, tá bom? Se você preferir, em nosso blog também, novotempo.com/lições da Bíblia, clique na imagem do curso bíblico e você vai poder escrever ali, então, os seus dados pessoais para mandarmos para você esse presente, tá certo? Amigos, pastores Vanderlei Dornelles e Jean Paiva, estamos aqui fechando o tema do Apocalipse, faço novas todas as coisas, e aí a gente entra num ponto que a gente já estudou em outras semanas, a respeito do Armagedon, um tema pesado, um tema que envolve uma disputa, uma guerra, um momento, não aquela guerra de bala e canhão, né? Mas uma guerra ideológica também é uma guerra, né? Aquela pressão psicológica. E o tema aqui agora é o Armagedon chegou ao fim. É isso mesmo, pastor Jean? Nesse momento aqui do estudo da Bíblia, acabou o Armagedon, acabou a batalha. Exatamente. O livro do Apocalipse, ali no capítulo 19, versículo 11, diz assim que vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então esse é o final. É o final quando Cristo ele vem para nos buscar e ele vem colocar um ponto final. Como nós já dissemos anteriormente, o pecado ele tem prazo de validade. Né? Graças a Deus. Tem prazo de validade. E o dia final dele vai ser quando Cristo ele intervir nesse mundo aqui e ele acabar com o pecado, com o inimigo, com os anjos maus e tudo mais. Então, o Armagedon, como nós já vimos no passado, é esta batalha, a grande batalha, a última batalha dos poderes humanos, da besta, da igreja falsa e as forças todas demoníacas, lideradas por governos humanos e religiões humanas, contra o povo de Deus, contra os fiéis povo de Deus. E Deus não vai permitir que isso dure para sempre. Então eu diria assim, se a gente hoje está sendo perseguido, a gente tem que saber que isso tem um ponto final. Se amanhã formos perseguidos ainda mais ainda, a gente tem que entender que isso tem um ponto final. E o ponto final é quando Cristo retornar aqui e Ele buscar cada um de nós, os seus fiéis, para levá-lo para esse novo céu e para essa nova terra. Esse momento aqui importante do Armagedon, que foi um momento onde... um momento de guerra ideológica, de que lado nós estamos, de que lado você está, de que lado eu estou, um momento final realmente ali do Apocalipse, da história da humanidade, ele acaba sendo marcado por essa expectativa. Quando o mundo chegar nesse período daquela guerra profunda do Armagedon, está acabando. Estamos assim, já conseguindo ver ali a volta de Jesus ali, Jesus chegando para buscar os seus filhos. É com essa expectativa que a gente tem que enfrentar os acontecimentos do Apocalipse, não é, pastor? As pragas, etc. Sim, certamente. O que é curioso acerca do Apocalipse é que o mal nunca é retratado como ganhador, vencedor no Apocalipse, mas sempre como perdedor. O dragão é derrotado e Cristo é o vitorioso, né? Então, o povo de Deus aguarda pela manifestação do Senhor
com a convicção, né, de que ele vem para vencer definitivamente os seus inimigos, né? E no capítulo 5 de Apocalipse, como nós já estudamos, nós temos a visão que trata da entronização de Cristo. E aí há uma referência àquele salmo, né, quando Deus diz assim para o rei de Israel, recém-entronizado, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Jesus, na sua ascensão, após a ressurreição, ele foi entronizado à destra de Deus. E aí então Deus diz, eu vou colocar os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí o que vem daí para frente é uma escalada de perda, né, constante dos inimigos, até o momento do Armagedon final, quando Jesus vai submetê-los, né, definitivamente. Então a grande questão no Apocalipse é a vitória, né, a vitória do Cordeiro. O Cordeiro é vitorioso, é poderoso, né? No Apocalipse o Cordeiro também, em determinados momentos, ele se confunde com a figura do leão, né? O leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, a raiz de Davi. E depois fala da ira do Cordeiro, ou seja, o Cordeiro representa o Jesus que foi morto, porém, no contexto da entronização, ele é o leão, porque o leão é a figura da realeza, né? E é assim que nós encontramos Jesus no Apocalipse 19, é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, né? E ele está se manifestando para liquidar com toda a questão, né, do pecado, é a consumação. Aqui não mais como a ovelha, como o cordeiro, mas com aquela personalidade do leão, né? Quando o mundo vitorioso. O mundo vai ver a ira do Cordeiro, né? Exatamente. Interessante esses trocadilhos que o próprio Apocalipse usa, né? Trazendo para a gente uma compreensão extraordinária. Diante da volta de Jesus, pastor Jean, todos os nossos anseios, todo o nosso sofrimento nesse mundo de pecado fica para trás. Não é? Graças a Deus temos a promessa, né? Eu fico me lembrando, né, há poucos anos eu passei por uma cirurgia de um câncer e eu fiz um tratamento num grande hospital e ali eu via tanta coisa difícil, né? Criancinhas pequenininhas de 1 mês com câncer no cérebro, crianças de 5 anos, 10 anos, os pais sofrendo. E eu comentava com a minha esposa como é difícil, né? A gente enfrentar a luta desse mundo, né? O ser humano, ele já nasce, já começa a ficar doente, já começa a se desintegrar, mas a esperança é o que nos dá motivação. E para aqueles que estão nos assistindo, pastor Jean, a gente tem que enfrentar a vida com essa experiência, com essa expectativa da volta de Jesus em breve para acabar com esse mundo de sofrimento, né? Você veja, pastor Lanza, o pecado é muito maior que nós, né? Então, nós temos que crer no Senhor, porque o Senhor é maior que tudo. Ele é maior que forças, maior que reinos, que reis, Ele é maior que todas as coisas. E a vitória, como o pastor Dornelli já disse aqui, a vitória do Cordeiro já é certa. Ele agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando isso acontecer, tudo que é mal vai ficar para trás. Então, como nós já comentamos, não existe a possibilidade do pecado se levantar outra vez quando Cristo voltar. Porque ele terá dado a todos a oportunidade de escolher, ele terá dado tempo suficiente para que o universo perceba que o pecado realmente é mal, que Satanás realmente foi cruel. Ele dará oportunidade para que todo mundo se curve diante dele, inclusive até o próprio Satanás, depois do milênio, quando ele retornar com a Nova Jerusalém e os salvos todos ali dentro, o próprio inimigo vai se prostrar diante dele, vai reconhecer que ele foi justo. Então, nós podemos confiar que nós estamos nas mãos de um Deus que é justo, que é sábio, que sabe o que é melhor para nós e que a nossa vitória está nele e porque ele venceu, nós somos mais que vencedores. Então, a gente pode confiar plenamente nisso. Exatamente. Pastor Dornelles, após a volta de Jesus começa um longo período, mais um período aí, né? Que está dentro dessa profecia aqui, o milênio. Explica para a gente, dentro do Apocalipse, a visão que a Bíblia nos dá sobre o milênio. O milênio ele ocorre antes da volta de Jesus ou depois da volta de Jesus? Nesse período, vamos fazer o que no céu? Bem, no capítulo 20, então, nós temos essa narrativa do milênio, né? E, então, há 2 ressurreições, e as 2 ressurreições são capa e contracapa do milênio, né? A primeira ressurreição, os justos ressuscitam. Como Jesus disse em João, capítulo 5, verso 28, né? Todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão.
e os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Depois Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que os justos ressuscitam primeiro. Então há uma primeira ressurreição por ocasião da volta de Jesus. No mesmo momento, haverá também a morte dos ímpios, porque todos os ímpios ficarão mortos diante da manifestação da glória de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, diz que os mais corajosos da terra, diante da visão da majestade de Cristo, vão tentar se esconder nas cavernas, nos buracos, pedindo que as montanhas caiam em cima deles. Paulo diz que pelo sopro da sua boca o Senhor vai tirar a vida do ímpio, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que um grupo ressuscita para a vida, aqueles que estão vivos, mas sem Deus, né, vão morrer. E aqueles que ressuscitam são levados para Deus, para o céu. Paulo diz, e assim estaremos com o Senhor. Então a terra ficará em que condição? Os ímpios vivos vão morrer no momento da volta de Cristo. Os justos, mortos, ressuscitam, se juntam aos justos vivos, e serão arrebatados. O que vai ficar na terra? Somente Satanás e seus anjos. Porém, a Terra estará em que condição? Bom, o planeta já está bastante devastado, né, com a crise do ecossistema, mas a Bíblia fala, o Apocalipse fala das 7 pragas, que vão assolar de forma definitiva o sistema, o ecossistema deste planeta. Então, a Terra estará assolada. Jeremias capítulo 4 fala disso também. Então, é como se ela fosse levada de volta, né, ao estado pré-criação, em que não há vida, não há ordem e não há estabilidade nela. Um caos completo. Durante o milênio ela vai estar assim, né? E o diabo vai estar aqui, como numa prisão, né? Porque ele não terá o que fazer aqui nessa terra não tem desolada. Ninguém a quem tentar, né? E no céu? Bom, no céu há um tipo de juízo, né? E é um juízo interessante porque todos os destinos terão sido decididos, né? Quando Jesus termina, no capítulo 15, né, a expiação, a mediação e expiação no santuário celestial, todos os destinos estão decididos. Por que um juízo durante o milênio? É que Deus trata o pecado com absoluta isenção, neutralidade e transparência, para que não haja qualquer suspeita, né, em relação ao caráter dele depois da história do pecado. Então ele vai abrir todos os registros aos salvos, né, e eles terão condição então de ver como Deus agiu na situação de cada pessoa, as oportunidades que cada indivíduo teve, né, as escolhas que cada um fez e o destino que cada um recebeu. Então será um tipo de juízo, o Apocalipse 20 fala disso, né, um juízo de consulta, né, para consolidar, para estabelecer de forma definitiva a justiça e a isenção de Deus no trato dele com o pecado. Então esse juízo vai colocar todas as coisas no seu lugar novamente e a criação poderá estar plenamente resolvida, né? E nenhuma suspeita vai pairar sobre o governo de Deus e a sua natureza e sua justiça. Sabe? Interessante isso, pastor Jean, porque os salvos em Cristo vão poder confirmar a justiça, né, de Deus, conforme o pastor Dornelles falou. Por exemplo, alguém que é cristão ao nosso lado, você chega no céu, não vai encontrar essa pessoa. Não, mas Deus foi injusto. Aquela pessoa era uma pessoa cristã, eu confio naquela pessoa, por que ele não está? Você vai ter acesso a todos os dados daquele juízo e você vai comprovar a justiça de Deus. Uma cena bastante interessante essa. É como se Deus estivesse fazendo um portal de transparência ali, mostrando para todo o universo a transparência total do seu juízo. Exatamente isso. Nesse instante em que nós vivemos hoje, nós passamos também por um período de juízo, que é o juízo investigativo. Então, começou pelos mortos, né? Pela casa de Deus e etc. Quando Cristo retornar, então haverão 2 grupos de pessoas. A diferença é que os vivos estarão com ele durante esse juízo de confirmação que o pastor Dornelles disse aqui. E os ímpios estarão todos mortos, porque eles rejeitaram Jesus e como eles rejeitaram, não foram transformados com a vinda de Cristo, porque no abrir e fechar de olhos, os justos serão transformados para poder encarar Jesus face a face. Os ímpios não. Então eles vão pedir para morrer e eles todos morrerão. Ficará aqui Satanás e seus anjos, não vai ter ninguém para tentar, e enquanto isso nós passaremos um milênio no céu verificando os livros de registro, todos os registros, os apontamentos que Cristo fez e tudo mais ao longo das eras. Para não restar dúvida nenhuma, porque pode ser que a gente pise no céu, pastor Lanza, e a gente perceba, poxa vida, eu estou aqui, mas alguém da minha família que eu amei tanto, parecia ser fiel, mas não está. Ou nós teremos outras surpresas,
Por exemplo, Claro, pessoas que a gente nunca imaginava. nós imaginávamos que jamais estariam ali, Exatamente. mas as pessoas renderam a vida ao Senhor e estão lá. Então, esse período é um período para nós avaliarmos o trabalho que Cristo fez, etc. e tal, e depois termos agora a confirmação de que Ele foi justo, de que todos os seus atos foram justos e que Ele deu tempo para cada ser humano entregar a vida, se arrepender e viver ao lado de Cristo. Então vai ser um período assim de bastante aproximação com o Senhor e perceber que o Senhor é um Deus organizado e é um Deus que tem registro de todas as coisas e sabe tudo o que é melhor para nós. Extraordinário, né? Bom, eu penso que nós vamos fazer muita coisa no céu, vai ter muita atividade para a gente lá, não é? Nós vamos ter atividades incríveis e já após o intervalo, nós vamos falar sobre o que vai acontecer depois desses 1000 anos. Então não saia daí, nós voltamos em instantes.